Bom, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o professor Bacelar Gouveia, presidente do OSCOT, e felicito pelo dinamismo que está a dar ao OSCOT nesta fase tão difícil, colocando a sociedade civil a discutir estes temas. Cumprimento também o professor Tribolé, o professor António Rebelo de Sousa, o professor Rui Pereira, o professor José Manuel Antes e todos aqueles que se dispuseram nesta tarde a ouvir falar sobre um tema que nos incomoda a todos. Isto depois de uma intervenção brilhante do Dr. Rui Pereira, é muito difícil nós dizermos coisas diferentes daquilo que ele disse. Eu vou falar sobre segurança humana. E quase que me apetecia começar pelo fim, como há bocado disse, começa-se no fim. E começando pelo fim, a conclusão óbvia é esta: a segurança humana não está a ser respeitada na Ucrânia, naquelas dimensões que o professor Rui Pereira já aqui aflorou, e naquilo que é entendido como a segurança humana. Portanto, não está a ser respeitada pela força invasora. E nenhum de nós pensou, no século XXI, assistir a atos bárbaros desta dimensão. Mas estando nós no meio académico, numa universidade, e sendo os conceitos fundamentais quando nós falamos sobre estes temas, eu diria aqui algumas breves notas sobre o que é a segurança humana. A segurança humana, o conceito de segurança humana e a expressão segurança humana aparece em 1994 no primeiro relatório das Nações Unidas, alinhada com a Carta da ONU para a paz e para as circunstâncias que são essenciais a qualquer ser humano e aos países para garantir a paz. É um conceito que, de certa forma, vem criar uma doutrina diferente do que é a segurança, quer do ponto de vista da academia, quer do ponto de vista das políticas públicas e da forma como os Estados organizavam o seu sistema de segurança. Eu recordo que, tradicionalmente, a segurança era estudada e as políticas públicas eram focadas na proteção dos Estados, na soberania, nos conflitos militares, nos sistemas militares. Portanto, durante bastante tempo, assim, desde que o tema é estudado, este era o foco. E o que é que a ONU vem dizer? Bom, a segurança não pode ser, não é a ONU dizer pela primeira vez, mas colocou com muito ênfase. Já tinha havido uma outra escola dos anos 80 que também tinha colocado o tema da segurança como não sendo uma exclusividade dos temas militares. Mas a ONU vem colocá-la de forma bastante diferente. Vem dizer o quê? A segurança não é um tema exclusivamente da área militar e a segurança não deve estar focada no Estado, na soberania. A segurança tem que ter como foco essencial o ser humano, justamente no alinhamento humanista da Carta das Nações Unidas. Estamos na década de 80, na doutrina anterior, e aqui estamos a colocar a segurança humana num foco diferente do que tinha anteriormente. No fundo, é reconhecer a pessoa humana como sujeito da segurança, como sujeito de direitos e de obrigações a que competia o Estado e a sociedade civil quando se tratava de proteger o ser humano independentemente da sua circunstância. Seja na paz, seja na guerra, seja no seu território, seja no território alheio ou no mar. Portanto, e a ONU vem colocar neste conceito uma certa dimensão alargada, um pouco reconhecer que há aspectos que são essenciais à garantia da paz. E quais são esses aspectos? A segurança económica é um pressuposto de que qualquer pessoa tem que ter meios de sobrevivência para ter dignidade de vida. Portanto, e por isso é que eles diziam o aspecto da segurança económica. É essencial que haja uma garantia para a subsistência do ponto de vista da sua dignidade enquanto ser humano. A segurança alimentar era outro direito. O acesso a bens alimentares. A segurança sanitária, o acesso à saúde e aos cuidados de saúde. A segurança ambiental, nomeadamente o acesso à água potável e a ter uma qualidade de vida ambiental e que lhe permita ter qualidade de vida deste ponto de vista. A segurança comunitária é a garantia de proteção de grupos e das minorias. A segurança política, também os direitos sociais, políticos e a legitimidade dos governos. A segurança pessoal, a ausência de violência, de ameaças físicas, sejam elas de natureza política, étnica, religiosa, a violência de género, a violência e o abuso contra crianças. Bom, quais são então as ameaças à segurança humana, nesta perspectiva da ONU?
é a falta de recursos básicos à sobrevivência, é a ausência de dignidade humana, são as epidemias, é a repressão, a violência física, a tortura, a fome, a pobreza, a privação económica como fonte de instabilidade, a ausência da liberdade política era outra ameaça, a violência contra grupos étnicos, a violência de género, mais a violência contra as crianças. Portanto, este, em termos muito gerais e até bastante simplistas, é o conceito da segurança humana da ONU, que depois foi muito aprofundada, quer do ponto de vista das políticas públicas, mesmo no quadro da União Europeia, e a Estratégia Europeia para a Segurança, que começou a ser desenhada, salvo erro, em 2000, 2001, e que depois foi vertida nos vários sistemas de segurança europeus. Portanto, influenciou as políticas de segurança, as políticas públicas dos Estados para uma nova concepção para a segurança com foco no ser humano. Bem, é óbvio que a principal e a ameaça extrema à segurança humana é uma guerra. Porquê? Porque é o colapso de tudo. Porque a explosão de uma violência é ela própria a negação de segurança. A questão que se coloca é como é que nós, ou como é que num contexto de conflito armado, é possível, ou como é que se vive na Ucrânia, com a invasão da Rússia, que é ele próprio um ato hostil, já foi referido, e que viola o direito, e que é contra a Carta das Nações Unidas, viola o conjunto dos vários direitos internacionais que também já foram aqui referidos. Como é que é possível, num conflito desta natureza, garantir a segurança humana? E há instrumentos, há princípios, e há a ética moral, e há as normas jurídicas que permitem que mesmo num conflito desta natureza seja salvaguardado o ser humano, seja protegido o ser humano. Eu vou aprofundar aqui um pouco o conceito do direito internacional humanitário. O professor Bacelar Gouveia, num livro que publicou, já é uma outra edição, e que se chama O Direito à Segurança, faz o aprofundamento do direito internacional humanitário, porque, do meu ponto de vista, o direito internacional humanitário é a matriz base da segurança humana. E porquê? Porque, de certa forma, o direito internacional humanitário vai proteger o núcleo central dos direitos humanos, né? Num conflito armado. É o direito à proteção à vida, a proibição da tortura, da crueldade, o tratamento desumano, o genocídio, a violação sexual, e tudo aquilo que nós estamos a assistir para num contexto de um conflito armado que ele ocorre. Portanto, este direito internacional, esta dimensão do direito internacional, que foi vertido na primeira Convenção de Genebra, que foi assinado pela Rússia, e tal como um conjunto de outras convenções e de outros acordos que a própria Rússia assinou e que teria que ter garantido neste conflito armado. Portanto, o direito internacional humanitário nasceu, tem uma natureza diferente daquela que nasce de um ator estatal. Ele nasceu associado à Cruz Vermelha Internacional, alguns no século XIX, por impulso de um suíço, Henri Dunant, impressionado com as consequências de uma batalha muito sangrenta, o Solferino, numa região da Lombardia, em 1859. E então ele propôs que, ficou tão impressionado com os feridos de guerra e que propôs a criação de uma instância internacional que se pudesse ocupar dos feridos de guerra numa batalha. E, portanto, é assim que nasce a Cruz Vermelha Internacional, e que nasceu com um conjunto de princípios que depois são vertidos no direito internacional humanitário adotado na primeira Convenção de Genebra em 1864. Estes conceitos, estas normas, estes princípios foram sendo acordados de convenção em convenção e que estabeleciam um conjunto de regras para as partes beligerantes, numa ideia simples de que as guerras têm que ter limites para a crueldade humana. Portanto, os Estados, mesmo numa situação de conflito legítimo ou ilegítimo, tinham que garantir aquelas normas. E o direito internacional humanitário foi-se densificando e hoje é um ramo importante do direito internacional humanitário. Portanto, eu diria que mesmo
mesmo não invocando aquilo que é, ou que são estes vários ramos, havia aqui um conjunto de princípios e de regras que a força invasora deveria reconhecer na Ucrânia. Porque ele, de facto, pode ser o princípio e a primeira condição da segurança humana. Não é isso que nós estamos a ver. Os ataques contra civis, contra hospitais, contra escolas, as imagens divulgadas já não é só da cidade de Bucha, dos civis mortos pela rua, muitos deles com as mãos atadas nas costas, atirados em valas comuns, os relatos de violência sexual, a impossibilidade da Cruz Vermelha fazer corredores humanitários. Quer dizer, são tudo princípios quase que morais da ética do direito humano que são violados sistematicamente pela força invasora. O direito internacional humanitário tem a diferença de que pode ser executado ou pode ser operacionalizado por um conjunto de associações da sociedade civil. Portanto, é a faculdade de que estas associações estão cobertas por bons princípios e por boas normas. Mas não é só no cenário de guerra que a segurança humana é posta em causa. Tudo aquilo que vai acontecer daqui para a frente continuam a ser violações à segurança humana. Porque esta guerra vai continuar e as ameaças à segurança humana vão também para continuar, com a saída, que já se estima, mais de 10 milhões de pessoas do seu país, quer deslocados internamente, quer para países vizinhos. Portanto, esta crise de refugiados, que é considerada a maior desde a Segunda Guerra, já levou a ONU a reconhecer que há 13 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária. Portanto, vai continuar a expor estas pessoas, grande parte delas são mulheres e são crianças, ou são as pessoas que não foram obrigadas a ficar para combaterem. Portanto, são pessoas que também elas têm uma proteção especial. Portanto, não é só na guerra que se viola a segurança humana, é também no movimento dos refugiados que vai continuar, quer dos deslocados até à reconstrução das suas próprias casas. Portanto, estas pessoas vão ficar sujeitas a riscos e ameaças, o crime de tráfico de seres humanos, a violência sexual, o abuso sobre as crianças, a privação de bens e alimentos, como já está a ser visto, a violência física e psicológica, a dificuldade de acesso à saúde e um sentimento de insegurança generalizado. Portanto, a segurança humana não é só no ato da guerra, como depois nas suas consequências. Para terminar, eu julgo que esta guerra vai exigir que todos nós continuemos a lutar pelos direitos humanos, pela confiança no Estado de Direito. Afinal, é essa a grande diferença entre a democracia e a autocracia, e que acaba sempre, como é referido por Hannah Arendt, na banalidade do mal. Porque não existem guerras justas. E o direito à paz, que o professor Bacelar Gouveia também já refere no seu livro como um direito que é uma expectativa muito sólida, que deve ser incluída no ordenamento jurídico. Esse deve ser o direito à paz que todos nós aspiramos, com políticas certas, mas muito vigilantes sobre os direitos humanos e na condenação destes atos que são atentados à segurança humana no centro da Europa, como foi dito ao princípio. Obrigada a todos.